Fletcher. Em 1998, Ronnie Coleman desmaiou após ganhar seu primeiro título de Mr. Olympia. Um momento de puro triunfo. Mas o que o mundo não sabia é que essa vitória marcava o início de uma jornada lendária que teria um custo inimaginável. Ronnie, 8 vezes Mr. Olympia, levou seu corpo ao limite absoluto, transformando sua história de grandeza imparável em uma história de sacrifício de partir o coração. Ele tinha acabado de superar lendas como Flex Wheeler, Nasser El-Sambadi, Kevin Levrone e Sean Ray, que todos eram cotados para ficar com o primeiro lugar. Foi o início de uma carreira que o tornaria um dos fisiculturistas mais dominantes de todos os tempos. A força, o tamanho e a pura determinação de Ronnie o colocaram em um patamar totalmente diferente, tornando-o quase imbatível. Mas enquanto ele continuava acumulando vitórias, o desgaste de levar seu corpo ao limite começou a cobrá-lo. Quando se aposentou, todos aqueles anos de treinamento intenso já haviam cobrado um preço alto, deixando-o fisicamente debilitado. Esta é a história de Ronnie "The King" Coleman, o maior fisiculturista que já subiu em um palco, e o doloroso preço de ser intocável no topo. Ronnie Dean Coleman nasceu em 13 de maio de 1964 em Monroe, Louisiana. Mesmo aos 16 anos, sua genética incrível já era evidente. Coleman começou a levantar pesos aos 13 anos, continuando durante o ensino médio e seus dias como linebacker nos times de Eddie Robinson, em Grambling. Embora tenha se formado na faculdade com um diploma em contabilidade, ele não conseguiu sucesso na área e acabou trabalhando como entregador de pizza. Naquela época, ele estava tão sem dinheiro que sobrevivia com as pizzas grátis do trabalho todos os dias. 2 empregos que tive depois da faculdade. Meu primeiro emprego foi como entregador de pizza. Em 1989, desesperado por uma renda melhor e uma carreira estável, Ronnie tornou-se policial. Às vezes pode ser bem agitado e às vezes pode ser realmente tranquilo. Nessa época, ele já era uma figura imponente. Mas sua vida tomaria um rumo importante após um encontro casual com um amigo da corporação. Esse amigo o apresentou à academia Metroflex, de propriedade do fisiculturista amador Brian Dobson. Brian viu o potencial de Ronnie e lhe ofereceu uma matrícula gratuita na academia se ele deixasse Brian treiná-lo para o Texas Bodybuild de 1990. E como dizem, o resto é história. Depois que Ronnie venceu seu primeiro campeonato oficial de fisiculturismo, ele começou a participar de mais competições, conquistando seu cartão profissional ainda naquele ano. Com apenas 26 anos, Ronnie sabia que tinha um futuro brilhante pela frente. Eu simplesmente tenho um desejo ardente de ser bem-sucedido na vida. Sempre tive isso, eu praticamente nasci com isso. Seu trabalho duro era evidente para todos. Mas o que é ainda mais impressionante é que durante esse tempo, ele ainda trabalhava em tempo integral como policial, um emprego que manteve de 1989 até 2003. Ronnie adorava dizendo: Eu gosto muito. Nunca houve um dia em que eu não estivesse ansioso para ir trabalhar. À medida que sua reputação crescia, também cresciam suas conquistas, vencendo competições regionais de fisiculturismo e até competindo em eventos de levantamento de peso. Apesar do sucesso em competições locais e de um trabalho que realmente gostava, Ronnie sabia que queria mais. Ele tinha os olhos voltados para o maior prêmio do fisiculturismo, o título de Mr. Olympia. Vencer um troféu de Mr. Olympia significa que você está no auge, no topo da sua carreira no fisiculturismo. Lendas do passado como Arnold Schwarzenegger e Lee Haney já haviam vencido, e muitos sonham apenas em competir, quanto mais ganhar. Mas vencer o título 8 vezes seguidas, isso era quase impensável. Até Ronnie entrar em cena. No entanto, o sucesso não veio fácil. Em sua primeira competição de Mr. Olympia, em 1992, Ronnie nem sequer foi classificado. Ele tentou novamente em 1994, ficando em 15º lugar.
Nos 3 anos seguintes, ele ficou em 16º e 9º lugares. Embora estivesse frustrado, desistir nunca foi uma opção para Ronnie. Ele sabia que sua hora chegaria. Em 1998, depois que Dorian Yates conquistou seu 7º título de Mr. Olympia, Ronnie Coleman entrou na competição como azarão atrás de outros 4 competidores. Ronnie havia ficado em 9º lugar no Olympia anterior e não era considerado uma grande ameaça. Naquela época, ele era, no máximo, uma lembrança distante. Ele não era o favorito para vencer, mas Ronnie havia melhorado significativamente em relação ao ano anterior, mostrando sua ética de trabalho insana e dedicação ao seu ofício. Ele tinha a aparência e a força para dominar toda a cena. À medida que a competição avançava, ficou claro que aquele não era o mesmo Ronnie Coleman que as pessoas tinham visto. Seu físico havia se transformado e ele estava pronto para fazer história. O confronto final no Mr. Olympia de 1998 ficou entre Ronnie e Flex Wheeler. Flex era um dos principais concorrentes da época, e a competição era acirrada. Para um desses homens, o 2º lugar significava um cheque de $50.000 e o reconhecimento de ser um dos melhores do mundo. Mas para o outro, significava o cobiçado título de Mr. Olympia, junto com um prêmio de $110.000. Quando os resultados foram anunciados, Flex Wheeler ficou em 2º lugar e Ronnie Coleman se tornou o novo campeão do Mr. Olympia. Todo mundo pensou que 1998 seria o ano do Flex. Era para ser seu grande momento no Madison Square Garden, mas então Ronnie entrou e arrebatou a vitória. 1998, quando fui ao Olympia, Flex foi o sucessor. Todo mundo disse que Flex iria vencer. Flex também era uma fera naquela época, mas Ronnie tinha algo a provar. Ele venceu, e essa vitória mudou a vida de Ronnie. Depois de anos de frustração, decepções e tanto trabalho duro, ele finalmente havia alcançado o auge do fisiculturismo. Mas Ronnie não tinha terminado. Ganhar um título não era suficiente. Ele queria mais. Nos anos seguintes, Ronnie iniciou uma sequência imbatível, conquistando mais 7 títulos de Mr. Olympia consecutivos. Então, depois disso, Ronnie entrou em uma fase insana de vitórias, levando títulos para casa de todos os lados. Em 2001, ele era o campeão reinante, tendo vencido o Arnold Classic, o que foi um grande feito, já que nenhum Mr. Olympia havia conseguido isso antes. Mas as coisas estavam prestes a ficar realmente complicadas. Avançando para o Olympia de 2001, surgiu um novo e feroz concorrente, Jay Cutler. Por apenas 254 libras, ele levou Ronnie ao limite e foi embora. Todos ficaram abalados. Surpreendentemente, Ronnie se viu 6 pontos atrás ao entrar no show da noite, algo praticamente inédito para um campeão defensor. Ele apareceu sem estar em sua melhor forma, inchado e desidratado, enquanto Jay estava seco e definido. Mas então chegou a segunda noite e Ronnie estava completamente transformado. Ele se livrou do inchaço, exibiu aquela densidade muscular insana e garantiu a vitória, mesmo sendo uma disputa acirrada. Muitos fãs ainda argumentam que Jay merecia aquele segundo lugar. Depois do desempenho de ambos, em 2002, Ronnie novamente enfrentou uma competição difícil, incluindo o favorito do público, Gunther Schlierkamp, também conhecido como o Gigante Gentil. Gunther sempre foi um pouco subestimado, mas dessa vez ele veio com tudo, mostrando uma espessura e profundidade impressionantes que surpreenderam a todos. Ronnie acabou vencendo, mas Gunther roubou a cena naquela noite. Então, depois do GNC Show of Strength, onde Gunther conseguiu uma vitória surpreendente sobre Ronnie, ficou claro que algo precisava mudar. Ronnie começou a treinar mais pesado do que nunca, adotando uma nova mentalidade. Ele estava totalmente focado em ultrapassar limites, como fazer supino com 500 libras e levantamento terra com 800 libras só por diversão.
No Olímpia de 2003, ele subiu ao palco com impressionantes 287 libras, parecendo melhor do que nunca e basicamente reescrevendo as regras do fisiculturismo. Depois disso, ele estava no auge, com 7 títulos consecutivos do Olímpia no currículo e uma confiança nas alturas. Ronald Dean Coleman, o atleta mais velho da competição, buscando seu 8º título consecutivo. Ele tem 25 vitórias profissionais em seu histórico. Mas em 2005, as coisas esquentaram de novo com Gustavo Badel, uma estrela em ascensão que apareceu pronto para lutar na rodada de desafios. Ele realmente venceu Ronnie, o que foi um choque para o mundo do fisiculturismo, mas conseguiu porque chegou ao evento com um físico que muitos observadores achavam capaz de superar tanto Jay quanto Ronnie. Mas ele ficou em 3º lugar. E então foi uma batalha entre Ronnie e Jay. Mas Ronnie fez história novamente com seu 8º título de Mr. Olympia. Cada vitória aumentava sua lenda, mas novos talentos estavam surgindo, prontos para desafiá-lo e agitar as coisas. Agora vamos avançar para o Olímpia de 2006, quando as apostas estavam mais altas do que nunca. Jay Cutler, que havia se inspirado na trajetória de Ronnie, agora estava faminto por aquele lugar no topo. Essa rivalidade entre Ronnie e Jay estava esquentando e ninguém sabia o que viria a seguir. Jay Cutler e Ronnie Coleman eram pura dedicação. Eles não simplesmente chegaram e começaram a acumular vitórias. Eles pagaram o preço, batalharam muito e subiram degrau por degrau. Mas esta noite, um deles está prestes a conquistar a coroa. Durante anos, Jay ficou preso no 2º lugar. As pessoas achavam que esse era o auge dele, especialmente com Ronnie Coleman na disputa. Jay era o azarão e todos já estavam acostumados a vê-lo como vice-campeão. Parecia um lugar permanente para ele. Mas mal sabiam eles que 2006 seria o grande retorno de Jay Cutler, mãe. Quando Ronnie entrou no palco, ficou claro que ele não estava em sua melhor forma. Enquanto isso, Jay estava incrível, definido, seco e pronto para conquistar o título. E foi exatamente isso que ele fez. O campeão reinante foi derrubado por seu maior rival. Isso foi enorme, já que não acontecia desde que Lee Haney venceu Samir Banal em 84. Agora vou anunciar o vencedor do Mr. Olympia de 2006. O próximo nome que você ouvirá será o do vencedor do Mr. Olympia de 2006. Você pode levar para casa a cobiçada medalha de ouro do prestigiado Olímpia, a icônica e reverenciada estátua de Sandow e um substancial cheque no valor de $155 mil. Tudo isso destinado ao grande campeão do Mr. Olympia de 2006, o lendário Jay Cutler. Depois veio o Mr. Olympia de 2007, onde ele garantiu o 4º lugar. Ele é uma lenda. 8 vezes Mr. Olympia. O grande e desagradável Ronnie Coleman, levantar. Esta é a última vez que você o verá em um palco do Olímpia. Sua 14ª aparição, Ronnie Coleman. Ronnie decidiu que 2007 seria sua última corrida. Ele voltou àquele grande palco uma última vez. Todo mundo viu o 8º Mr. Olympia, Ronnie The King Coleman, no palco. Ronnie, você é uma lenda viva, 8 vezes Mr. Olympia, o fisiculturista mais condecorado da história do fisiculturismo. E os fãs simplesmente amam você. Tenho que agradecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória vai para Deus. Claro, vocês são os melhores fãs de todos. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que vieram de todas as partes. Recebi muitos e-mails dizendo que pessoas estavam vindo de todo lugar. Eu não acreditei, mas vocês apareceram. Esse é o melhor campeonato da minha vida. Independentemente do meu resultado, sou um dos homens mais felizes do mundo, sabe? Levante-se, Ronnie Coleman.
Agora, tudo o que posso dizer é que não tem como ser melhor. Não existe nada melhor do que isso. Obrigado a cada um de vocês por terem vindo. Obrigado a cada fã aí fora apoiando o fisiculturismo e me apoiando também. Eu amo vocês todos. Vocês me fizeram ter a melhor vida que um cara poderia ter e eu nunca teria conseguido sem vocês todos. Sim, amigo. Então obrigado a todos por terem vindo. Ronnie se aposentou com sua força insana, mas ninguém sabia dos problemas subjacentes com os quais ele estava lidando. Ninguém sabia que o imenso peso que ele levantou e a força extraordinária que ele ganhou com isso tiveram um custo brutal. A dor era tão forte que eu não só não conseguia andar, como também não conseguia nem levantar a perna. O regime de treinamento implacável de Ronnie acabou cobrando um preço sério em seu corpo. À medida que ele continuava a agachar com quantidades massivas de peso, começou a sofrer de múltiplas hérnias de disco na coluna, especialmente no pescoço e na região lombar. No começo, Ronnie suportou a dor como sempre fez. Para ele, a dor era apenas parte do processo e nenhum desconforto seria suficiente para mantê-lo longe da academia. Mas à medida que as lesões pioravam, elas começaram a mudar sua vida de maneiras que ele não havia previsto. Apesar dos danos crescentes ao seu corpo, Ronnie não diminuiu o ritmo. Ele continuou competindo no mais alto nível, conquistando seu 8º e último título de Mr. Olympia em 2005. Naquele momento, seu corpo já havia passado por um desgaste tremendo. Anos de levantamento de peso intenso e de ultrapassar seus limites causaram danos irreversíveis à sua coluna e a dor se tornou impossível de ignorar. A primeira grande cirurgia de Ronnie Coleman aconteceu depois que ele sofreu uma hérnia de disco nas costas. A lesão parecia como se um tiro tivesse disparado dentro do seu corpo. Mas apesar da dor intensa, para quem não sabe, uma hérnia de disco pode causar problemas sérios. De acordo com o NHS, isso pode levar à dormência em diferentes partes do corpo, incontinência, fraqueza muscular e até perda de sensibilidade nas pernas. Se não for tratada, pode resultar em danos permanentes nos nervos ou até mesmo paralisia. Ronnie acabou passando por uma cirurgia corretiva para a lesão, o que foi um grande alívio. Após a cirurgia em 2007, Ronnie se sentiu muito melhor e, como de costume, voltou imediatamente a treinar como se nada tivesse acontecido. Ele voltou a agachar e levantar pesos pesados, mas isso acabou sendo um dos maiores erros de sua carreira. 1 ou 2 anos depois, Ronnie começou a ter problemas nas costas novamente, na mesma região. Ele passou por outra cirurgia pelo mesmo motivo, mas dessa vez as coisas começaram a piorar. Então eles te cortam pela frente, pelo lado, pelas costas e daí pra frente tudo só piora. Tudo só piorou depois. Uma vez que você tem uma hérnia de disco, suas chances de outra sair aumentam significativamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Ronnie. Os discos dele começaram a sair do lugar sozinhos. É como empilhar várias latas e quando uma cai, as outras começam a tombar também. Era isso que estava acontecendo com a coluna dele. Apesar dessas lesões repetidas, Ronnie ignorou o conselho do médico para parar de treinar e continuou se exercitando. Com o tempo, ele passou por tantas cirurgias que a maior parte de sua coluna agora está fundida, mantida no lugar por gaiolas, parafusos e hastes. Eu não conseguia andar mais do que 7,5 metros sem que minha perna pegasse fogo. Uau, meu pés em chama. Muita e profunda e intensa dor. Além das cirurgias nas costas, Ronnie também teve que passar por 2 substituições completas de quadril. Devido aos danos, todo o aparato metálico em suas costas e pescoço causa pressão constante sobre seus nervos, levando a uma dor intensa e contínua. Os suportes de metal comprimem seus nervos e, por causa dos danos, é improvável que ele volte a andar sem assistência. O mundo do fisiculturismo demonstrou um enorme apoio a Ronnie. Mas apesar de tudo, ele diz que não se arrepende de nada. Ronnie se vê como um atleta e competidor nato. Ele sempre soube que esse poderia ser o preço a pagar, e ele admite que, se tivesse a chance, faria tudo de novo.
e diz que seu único arrependimento foi não ter feito mais repetições, com o levantamento terra de 800 libras. Ainda me arrependo de não ter levantado aquelas 800 libras mais de 2 vezes. Claro que ainda sinto dor e tudo mais, mas... Você sente dor o tempo todo? Sim, mas enquanto eu estiver fazendo o que amo, estou bem. Essa mentalidade foi o que fez de Ronnie uma fera. Sua determinação insana para treinar, competir e vencer. Esse homem levou seu corpo ao limite do que é humanamente possível. É por isso que o mundo nunca verá outro Ronnie Coleman.